E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Universo Vetorial. Dessa vez nós vamos resolver a questão 45 do SIS 2012, o SIS 1. Ele fala o seguinte: um barco que se movimenta com velocidade de 18 km por hora, marcar isso daqui, de 18 km por hora, teve seu motor desligado e antes de parar completamente, deslocou-se por 50 metros sobre as águas tranquilas do rio que navegava. Aí ele fala aqui, antes de parar completamente. Isso é importante, antes de parar completamente. O módulo da intensidade da aceleração causada pela força de resistência da água em metros por segundo foi de... Então, ele está pedindo a aceleração. Ele está pedindo a aceleração para a gente. E ele nos fornece a velocidade inicial de 18 km por hora. E a distância que ele percorre lentamente pelas águas tranquilas que navegava, ele fala. Então ele fala que ΔX é igual a 50 metros. Deixar na mesma unidade, né? Aqui nós vamos dividir por 3,6. Aí temos que 18 dividido por 3,6 é 5 metros por segundo. Qual equação a gente vai aplicar aqui? A gente tem a velocidade inicial, a gente tem o deslocamento do meu barco e ele quer saber a aceleração. A equação que a gente vai aplicar aqui é a equação de Torricelli, que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2a ΔX. Só que ele fala o seguinte: um barco se movimenta com velocidade, teve seu motor antes de parar completamente e deslocou-se pelas águas tranquilas de um rio que navegava. O módulo da intensidade da aceleração causada pela força de resistência da água. Então a gente tem que imaginar que a água estava indo nessa direção e o meu barco estava vindo em direção contrária. Então o valor do meu sinal vai ser negativo. O sinal aqui vai ser negativo. Então temos que ele vai parar, então a velocidade final dele é 0. Eu tenho que a minha velocidade inicial é 5 metros por segundo ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração que eu quero saber, vezes 50 metros. Então eu tenho que a aceleração é igual a... Isso daqui vai passar negativo para o outro lado, menos 25 metros por segundo ao quadrado, dividido por 50 metros. Então, isso daqui, metros por segundo, aqui vai ficar ao quadrado também, né? Que a minha velocidade inteira está elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar 0,25 metros por segundo ao quadrado. Metro vai cancelar com metro, vai sobrar só 1. Então, a minha aceleração do barco vai ser de 0,25, alternativa E. Próxima questão. Questão 46. E para entender a questão 46, ele dá um textinho aqui para gente. Além de uma bela obra arquitetônica, a Ponte Rio Negro, inaugurada em outubro de 2011, leva o desenvolvimento às regiões dos rios Solimões e Purus e cidades proximais. É a maior ponte fluvial estaiada do Brasil, com extensão aproximada de 3.600 metros, possuindo uma seção suspensa por cabos, que é essa daqui do meio. Para a segurança daqueles que a utilizam, a velocidade máxima permitida é de 18 metros por segundo, ou seja, uma informação aqui para a gente guardar. A velocidade máxima é de 18 metros por segundo. Aí aqui a questão 46 fala o seguinte: suponha que dois veículos, cada um em um extremo da ponte e ao mesmo tempo iniciem sua travessia desenvolvendo a velocidade máxima permitida. Ou seja, a gente pode dizer que as velocidades são constantes, uniformes. O momento em que estes veículos passarão um pelo outro está entre um intervalo de em minutos de
Aí aqui ele dá os intervalos que ele quer que a gente ache. Ou seja, ele quer descobrir o tempo. É o que ele quer saber. E ele também disse que o comprimento da minha ponte é de 3.600 metros. 3.600 metros. Para a gente entender essa questão um pouquinho melhor, vamos desenhar aqui a ponte como sendo uma reta horizontal. Ele falou para mim que os carros vão passar um pelo outro. Então, aqui no meio é onde os carros vão se encontrar. E aqui é onde o meu carro, aqui é onde é o meu carro 1 vai começar a sua trajetória, e aqui onde o meu carro 2 vai começar a sua trajetória. Estão indo um na direção do outro. Vamos dizer também que o carro 1 está partindo de Manaus. O carro 1 está partindo de Manaus. E o carro 2 está vindo de Iranduba. Iranduba. Eu vou adotar também Manaus como sendo minha origem. E Iranduba como sendo a distância que eu vou percorrer. Ele vai começar da posição de 3.600 metros. Agora, fazendo análise da própria função horária do movimento, já que eles têm a mesma velocidade, fazendo análise para o carro 1. Carro 1. Eu vou ter que x é igual a x0 mais vt. É daqui a função horária do movimento. Analisando para o carro 1, ele está começando na posição 0, ou seja, x é igual a 0 mais, com a velocidade máxima permitida na ponte, ele nos disse que era uma velocidade máxima de 18 metros por segundo, ou seja, 18t. 18t. Agora, para o carro 2, eu tenho que a mesma coisa, a função horária do movimento, x é igual a x0 mais vt. A posição inicial do meu carro 2, que está vindo de Iranduba, é de 3.600 metros, ou seja, eu tenho que x é igual a 3.600 menos vt. Vocês se lembram que quando a gente tem um plano cartesiano, o lado esquerdo é negativo e o lado direito é positivo? Então a gente vai usar essa informação aqui agora. E como eles vão se encontrar aqui no meio, passar pelo mesmo ponto em comum, podemos igualar as posições. Eu posso dizer que x do carro 1, a posição final do carro 1, vai ser igual à posição final do meu carro 2. Ou seja, eu tenho que x1 do carro 1 é igual a x2. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0 mais 18t igual a 3.600 menos 18t. Aqui é 18, tá? A velocidade máxima permitida. Então eu tenho que, multiplicando por mais 18 em ambos os lados, eu vou ter menos 18 em ambos os lados, quero dizer. Eu vou ter que mais 18 mais 18t é igual a 3.600. Eu tenho que 36t é igual a 3.600. Eu tenho que t é igual a 3.600 dividido por 36. Isso daqui é igual a 1. Então, repito os dois zeros, vou ter que isso daqui é igual a 100 segundos.
Dividindo esses 100 segundos por 60, dividindo por 60, eu vou ter que o meu resultado vai ser aproximadamente 1,66 minutos. Ou seja, está entre 1,5 e 2. Letra A, alternativa A. Próxima questão. A questão 47 fala o seguinte: um estudante construiu um modelo simplificado para explicar a ação de um cabo da ponte estaiada Rio Negro. No modelo, um cordão encontra-se preso ao centro de massa C da haste horizontal que pesa 60 newtons. Aqui uma informação importante. Ele fala que minha haste pesa 60 newtons. Em uma de suas extremidades, a haste horizontal apoia-se na coluna. Admitidos os valores de seno de 30 igual a 0,5 e cosseno de 30 igual a 0,8, a força de tração do cordão conectado à coluna em newtons é... Bom, a gente sabe que a coluna tem um peso. Ela tem um peso. E também sabe que tudo que está conectado a um fio vai gerar uma tração. Aqui tem uma tração. Decompondo essa tração em TY na vertical e TX, a gente vai ter que TY e TX são os componentes que somadas vão dar a minha tração na diagonal. E TX, eu vou ver que TY é igual a P. TY igual a P. Aplicando o seno de 30 graus, eu vou ver que TY é igual a T. Ou seja, T é igual a TY dividido por seno de 30 graus. Ou seja, T é igual a TY, que é a mesma coisa que o peso, dividido por... que T é igual a 60 newtons, dividido por 0,5. Então, eu tenho que a minha tração é igual a 120 newtons. Alternativa D. Próxima questão. Questão 48. Na questão 48 ele fala o seguinte: em uma pescaria, um pescador movimenta a chumbada no mesmo momento em que libera completamente a linha, de forma que a chumbada é lançada a partir da superfície com velocidade de intensidade de 20 metros por segundo. Então aqui uma informação para nós anotarmos. Formando um ângulo de 30 graus, com a superfície das águas do rio, conforme mostra a figura. Considerando que o ar e a linha não modificaram o movimento da chumbada e sabendo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que seno de 30 é 0,5 e cosseno de 30 é 0,8, a distância em metros do ponto em que a chumbada caiu na água em relação à posição de arremesso é de... Então, ele está querendo saber qual foi a distância em que a chumbada caiu em relação à posição de arremesso. Ou seja, ele quer o alcance. É o que ele quer descobrir. O alcance da chumbada. E para isso, ele forneceu alguns dados para a gente. Ele falou que a velocidade inicial é de 20 metros por segundo e que o ângulo que ele forma com o rio com a água é de 30 graus. Também falou que a gravidade nesse problema vale 10 metros por segundo ao quadrado. Dando um zoom agora para a gente visualizar melhor, a gente sabe
a gente vê que a velocidade está na diagonal. Para a gente fazer essa questão, a gente tem que entender um pouquinho de vetores. Ou seja, eu sei que a minha velocidade na diagonal ela pode ser decomposta em outras duas velocidades. Uma velocidade tanto na vertical, que eu vou chamar ela de VY, vertical, quanto na horizontal. Aqui eu vou chamar de VY, quanto na horizontal, que eu vou chamar de Vx. Vamos lá, aqui, Vx. Eu também tenho a da diagonal, que eu vou chamar de V mesmo, que é a velocidade dele. Que forma um ângulo de 30 graus, como ele está falando. 30 bem aqui. Vamos lá. Decompondo essa minha velocidade aqui, essa minha velocidade V, eu vou ter que as componentes horizontais e verticais dela eu vou chamar de Vx e Vy. Decompondo ela, eu vou ter uma velocidade na vertical e na horizontal. Pausa. Ou seja, eu tenho que o meu V é igual a raiz de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Esse daqui é o valor do meu V. Só ajeitar aqui a raiz. O V equivale a isso. Para dar continuidade na questão, vamos analisar primeiro horizontalmente. Na horizontal, ele é um MRU, é um movimento retilíneo uniforme. Como é que eu sei disso? Ele fala para a gente desconsiderar o ar, ou seja, não vai ter algo desacelerando a minha chumbada, ou acelerando, ela não vai acelerar nem desacelerar. Ou seja, a velocidade em x não varia. Velocidade em x não varia. Puxar isso daqui para cá, que é uma informação importante. Aumentar um pouquinho. Velocidade em x não varia. O que significa? Que em x eu vou ter um MRU. MRU em x. Como é um MRU, eu quero saber a distância. Para a distância, eu tenho que x é igual a VOx vezes T. Eu quero saber quanto é que vale o VOx. Vamos lá, eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Eu tenho Vx aqui e Vy aqui. O que eu uso para me descobrir o Vx? Eu uso cosseno. Utilizando o cosseno de θ, eu tenho que vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, substituindo os valores, o meu cateto adjacente é o meu Vx ou Vox sobre a hipotenusa, que é o meu V. Então eu tenho aqui o cosseno de 30 é igual a Vox sobre V. Multiplicando por V em ambos os lados, eu tenho que
VOX é igual a cosseno de 30 vezes V. Então, cosseno de 30, ele fala pra gente no problema. Cosseno de 30, ele fala pra gente no problema que é 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10 vezes 20 metros por segundo. Cancela esse. Só um instante. Vou baixar mais um pouquinho. Cancela esse com esse aqui. Eu vou ter que a minha velocidade em x, minha velocidade inicial em x, na horizontal, equivale a 16 metros por segundo. Agora, analisando o meu problema verticalmente, eu sei que ele vai desacelerar com o tempo. Como assim? Vai chegar um momento em que ele vai atingir o ápice. Ele vai chegar no topo, onde ele vai parar de subir. Ele vai parar de subir. Ele vai chegar bem aqui e vai começar a descer. Ou seja, ele vai desacelerar. Ele tem um tempo de subida e um tempo de descida. Vamos analisar verticalmente agora. Vamos lá. Analisando verticalmente, sabemos que ele é um MRV. Então, para descobrir o tempo de subida, a gente tem que usar a função da velocidade para o movimento uniformemente variado. Vamos lá. Analisando verticalmente. Por que ele é um movimento uniformemente variado? Porque ele está sobre a ação da gravidade. Vamos lá. Usando a função da velocidade para o movimento uniforme variado, eu tenho que o meu VY é igual ao meu VOY menos, porque ele está subindo, ele está em direção contrária da gravidade, menos G vezes o tempo de subida. O meu VY, minha velocidade final, vai ser 0. 0 é igual a VOY menos 10 menos G vezes tempo de subida. Agora eu vou isolar o meu tempo de subida. Tempo de subida é igual a VOY sobre G. Ou seja, eu não tenho o valor de VOY ainda. O que eu tenho que fazer para descobrir o valor de VOY? Aplicar o seno mais uma vez. Aplicar trigonometria, uma relação trigonométrica. Ou seja, eu sei que seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto de VOY? Qual é o cateto oposto do meu ângulo? O cateto oposto do meu ângulo é o meu VOY sobre a minha hipotenusa, que é o meu V, que é 20 metros por segundo. Então eu tenho que VOY é igual a 20 metros por segundo multiplicado por 0,5, que é a mesma coisa que 5 sobre 10. Cancela esse com esse, 0 com 0. Eu vou ter que VOY é igual a 10 metros por segundo. Então aqui eu tenho VOY como sendo 10 metros por segundo. E aqui a minha gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Metro vai com metro, segundo vai com 1 segundo daqui. Eu tenho que a minha velocidade em Y equivale a 1 metro por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo ele percorre 1 metro. Vamos lá. Agora, eu sei que o meu tempo de subida, que ele vai chegar até aqui no ponto máximo,
é igual ao meu tempo de descida. O tempo de subida, o tempo de subida é igual ao meu tempo de descida, porque ele vai percorrer praticamente os mesmos espaços. Aí aqui, essa informação aqui, eu tenho que o tempo total é igual à soma desses dois, ou seja, o tempo total equivale a 2 segundos. Isso daqui era o que a gente precisava para aplicar no nosso MRU aqui, para a gente achar o nosso alcance. Aplicando o meu tempo, eu tenho que x é igual a VOx vezes o tempo total. X é igual a 16 metros por segundo vezes 2 segundos. Vezes 2 segundos. Segundo cancela com segundo. X é igual a 32 metros. Ou seja, alternativa A. E para quem ainda está com uma duvidazinha de somar isso daqui, é só vocês substituírem a velocidade em y e a velocidade em x, que vocês vão ter 20 metros por segundo, que é a velocidade dele na diagonal. Está aqui para vocês. Próxima questão. Questão 49. Ele fala o seguinte: em uma missão no espaço aéreo amazônico, um avião Hércules C-130 realiza uma curva de raio 5 km sob a mesma altitude, mantendo velocidade de intensidade constante de valor de 540 km por hora. Nessa manobra, a aceleração centrípeta é de... Então, ele pede para a gente a aceleração centrípeta, que é dada pela forma de v ao quadrado sobre r. Ele já deu o raio para a gente, de 5 km. Só falta converter para o Sistema Internacional de Unidades, que é 5.000 metros. E também deu para a gente a velocidade, que transformando para metros por segundo, 500 km por hora, dividindo por 3,6, é a mesma coisa que 150 metros por segundo. Então, só efetuar essa divisão aqui. Eu vou ter que isso daqui vai ser a mesma coisa que 22.500 metros quadrados por segundos ao quadrado, dividido por 5.000 metros. Opa, botei um zero a mais. 5.000 metros. Cancela esse metro com esse metro aqui, ou seja, já está na unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Dividindo agora, eu vou ter 2.250 dividido por 50 é 4,5 metros por segundo ao quadrado. Essa daqui é a questão 49, alternativa D. Próxima questão. Questão 50. Ele fala bem assim: frequentemente, em alguns trechos de estradas em meio a uma mata, alguns veículos atolam, sendo necessário o auxílio de outros veículos como um trator para serem removidos. O trator exerce uma força horizontal de intensidade de 10.000 newtons. Uma força de intensidade de 10.000 newtons. Aqui é a força que ele está aplicando sobre o veículo atolado. E o conjunto consegue mover-se com aceleração de 4 metros por segundo. Uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Aceleração. Se o carro resgatado tem massa de 1.000 kg, a intensidade da força resistente ao movimento provocado pela lama tem intensidade em newtons de... Então, ele quer saber o FAT. Ele quer saber o FAT, bem aqui, que o carro está gerando. A força de atrito. Bom, ele falou que o trator
está fazendo uma força horizontal de intensidade de 10.000 newtons. E que a aceleração desse conjunto equivale a 4 metros por segundo ao quadrado, e que a massa do meu carro equivale a 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas, ou 1 tonelada. kg. Ou seja, a gente tem que fazer as somatórias das forças aqui. Eu tenho que a minha somatória da minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Agora, fazendo uma análise, eu vou ter que a força menos a minha força de atrito, a minha força menos a minha força de atrito, a força exercida pelo trator menos a força de atrito, menos a FAT, é igual a massa vezes a aceleração. Daqui é graça, só vamos substituir. Eu tenho que a minha força foi de 10.000 newtons menos FAT é igual a 1.000 kg vezes 4 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que menos FAT é igual a 4.000 newtons. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que newton, menos 10.000 newtons. Ou seja, meu FAT é igual a 6.000 newtons, menos 6.000 newtons. Multiplicando por menos 1 em ambos os lados, isso daqui vai ser FAT igual a 6.000 newtons. Tá aqui. Esse é o resultado. Alternativa B. Próxima questão. Questão 51. O sistema Ho'o-Caboclo corruptela de roll-on ou roll-off ferry consiste no uso de barcaças onde são colocadas as carretas de caminhões para seu transporte sobre as águas. Quando uma carreta é colocada sobre uma dessas barcas, o volume d'água deslocado é de 20 metros cúbicos. Sabendo que a densidade da água é de 20 kg por metro cúbico e que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o empuxo que surge devido à presença da carreta é em newtons. Bom, a gente sabe que o empuxo, como descrito por Arquimedes, é a densidade do líquido deslocado pelo corpo. Ou seja, o empuxo é igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Ele já deu todos os valores para a gente. Ele deu para a gente tanto quanto a densidade, que é 20 metros cúbicos, quanto a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, quanto a densidade da água, que é de 1.000 kg por metro cúbico. O empuxo é dado em newtons, ou seja, já está tudo no SI, porque metro cúbico vai com metro cúbico. Sobra quilograma e metro por segundo ao quadrado. Isso daqui é newton. Newton é igual a kg de massa vezes metro por segundo ao quadrado de aceleração. Então, meu empuxo é igual a 200.000 newtons. Alternativa C. Próxima questão. Questão 52. Ele fala o seguinte: para constante monitoramento de queimadas e desmatamentos, o governo brasileiro utiliza-se de satélites que: A.
Perdem seu peso devido ao fato de estarem imersos no vácuo. B. Mantém seu movimento devido à ação constante de propulsores. C. Executam seu movimento em torno da Terra com velocidade vetorial constante. D. Permanecem em locais do espaço além da atmosfera, onde não atuam forças gravitacionais. E. Descrevem órbitas elípticas, onde o centro de massa do planeta ocupa um dos focos. Então, os satélites eles giram em órbitas elípticas, como mostra aqui a figura, onde ao redor de um planeta, como ele está falando aqui, para monitoramento das queimadas, em torno de um ponto em comum, ou seja, o centro de massa do planeta, que está em um dos focos da elipse, pela primeira lei de Kepler. Ou seja, pela primeira lei de Kepler, para os satélites, as órbitas são circulares. Ou seja, letra E é a nossa alternativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Qualquer dúvida, põe aqui nos comentários. Eu vou estar aguardando e espero um próximo vídeo. Até mais!